Spartans, prepare for glory! Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro incrível chamado Portões de Fogo, do Steven Pressfield. Deste autor aqui no canal nós já temos um vídeo antiguinho sobre um livro dele chamado Porta dos Leões, que é um livro espetacular sobre a Guerra dos 6 Dias, do ponto de vista de um judeu. O Steven Pressfield é judeu. A Porta dos Leões é um livro de não ficção e é um livro impressionante. Eu vou deixar o link para minha resenhazinha na descrição desse vídeo. O vídeo ficou bem curtinho mesmo. Aqui em Portões de Fogo o que nós temos é um romance histórico sobre a Guerra de Termópilas, né? Aqui no subtítulo de Portões de Fogo nós temos o seguinte, ó, um romance épico sobre Leônidas e os 300 de Esparta. Vocês notaram o ano de publicação deste livro? 1998. Sabe o que mais saiu em 98 também? Essa HQ espetacular do Frank Miller, chamada 300, também sobre o mesmo assunto. A gente sabe que na HQ o Frank Miller, além de contar a história dos 300, também vai ali incrementar com alguns elementos fantásticos. Você tem aqui uma história de fantasia misturada, né, com os fatos históricos registrados por pessoas como Heródoto, não é mesmo? Mesmo porque o criador da HQ teria se baseado em um filme dos anos 60 sobre os 300 de Esparta. Já aqui em Portões de Fogo o que nós temos é o Steven Pressfield fazendo um trabalho de historiador. Além de escritor, ele também é roteirista e ele também trabalha com a produção de documentários históricos para a TV. Um detalhe interessante a respeito do Steven Pressfield é que aqui, né, na mini biografia, na orelha do livro, a gente fica sabendo que ele serviu no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. E esse conhecimento prático do Steven Pressfield faz diferença, principalmente quando ele vai descrever ali as batalhas. Mas enfim, para compor este livro aqui, como eu disse para vocês, ele fez uma extensa pesquisa, principalmente na fonte, ou seja, aqueles historiadores mais próximos ou possível dessa época aqui em que se passa essa história, que é o século V a.C. Então aqui no pós-fácil do livro, na verdade nos agradecimentos, ele vai dizer que usou como base ali os escritos de Heródoto, do Xenofonte, Plutarco, Platão, Deodoro, Homero, enfim. Todo mundo da antiguidade que escreveu alguma coisa sobre a Batalha de Termópilas, ele usou aqui como base para escrever seu livro. E aqui então, o trabalho que ele faz em Portões de Fogo é o seguinte: é meio que um trabalho de reconstituição histórica a partir de diversos relatos diferentes. Então, em cada uma dessas fontes, ele vai encontrando detalhes que a outra não possuía, e enfim, ele vai fazendo então o trabalho de um tecelão. Vai costurando todas essas informações como se estivesse fazendo uma tapeçaria mesmo. E para contar essa história aqui neste livro, ele vai emoldurar essa tapeçaria com uma narrativa ficcional. Então ele cria aqui neste livro um personagem ficcional que teria sobrevivido à Batalha de Termópilas e que vai, portanto, contar a história de Leônidas e os 300 de Esparta. E para quem ele está contando essa história? Não é exatamente para a gente. Ele está contando essa história para Xerxes, o grande rei da Pérsia. Quando este livro começa, a Batalha de Termópilas já acabou. Este é o único sobrevivente e ele não era exatamente um espartano, mas a gente já vai chegar lá. Então, o exército espartano fez um baita de um estrago no exército persa e Xerxes quer então que seus homens cuidem daquele rapaz que foi encontrado ainda vivo, né, em situação periclitante, mas ainda vivo em campo de batalha. Então, ele quer que seus homens cuidem daquele rapaz para que ele obtenha ali informações a respeito dos espartanos, né? Quem são esses 300 caras que conseguiram, né, trucidar aí milhares e milhares de persas. E é isso que ele vai fazer então. O Xeones, né, o nome desse rapaz aí sobrevivente, vai ser tratado da melhor forma possível ali pelos persas, porque ele tem muito a contar para o rei persa. Só que antes de começar a contar sobre os espartanos, né, sobre seu modo de vida, sua filosofia e tudo, mas que é o que interessa, não é mesmo? O que ele vai fazer? Ele vai começar a contar sobre sua própria infância, sua adolescência. Ele vai contar sobre como sua cidade foi dizimada por invasores, como ele precisou passar boa parte da vida passando de cidade em cidade ali da Grécia, com os únicos sobreviventes ali que ele conhecia da cidade dele, ou seja, sua prima, uma menina um pouco mais velha do que ele, e também um escravo cego. Então ele vai passar páginas e páginas aqui contando sobre suas desventuras particulares até o momento em que ele entra para o exército espartano. Só que assim, ele não é exatamente um soldado, nem poderia ser, afinal de contas ele é um estrangeiro. Mas tem também a questão de que num dado momento da vida ele foi pego roubando. E aí o castigo qual foi, né? Acabaram com a mão dele, enfim, ele não poderia ser um soldado.
O que é que ele vai se tornar? Ele vai se tornar um servo, né? Um ajudante de um dos soldados espartanos. Em meio a tudo isso, você vai acompanhando as conversas que ele vai ter com esse soldado, a história pessoal desse soldadinho também. Então, assim, não vou mentir pra vocês, essa história pessoal do narrador não é interessante, é chato pra caramba. Principalmente porque você quer finalmente chegar às páginas em que ele vai te contar sobre os espartanos e bem, quando isso finalmente acontece aqui neste livro, aí sim ele fica excelente, aí sim não dá vontade de largar. Então você pode entender essa narrativa moldura aqui do Cheones neste livro de duas formas, né? Você pode entendê-la como este único sobrevivente que sabe que será morto de qualquer forma ali pelo exército de Xerxes, então, já que ele tem informações preciosas para o rei da Pérsia, ele vai usar essa história que só ele sabe, não é mesmo? Da melhor forma possível. Então ele vai contando aos poucos, certo? Numa tentativa de ganhar tempo. Por isso ele vai contar sobre a infância, sobre sua adolescência, bom, enfim. Você pode enxergar isso aqui como uma questão meio Mil e Uma Noites, Sherazade e tudo mais. Ou você pode entender também toda essa história sendo contada do ponto de vista de uma pessoa de fora, né, enfim, e que vagou durante tanto tempo ali pelas cidades da Grécia, como uma forma de retratar aqui pra gente o estado de coisas ali em que a Batalha de Termópilas vai se dar. Então você vai acompanhando como essa figura de fora, aos poucos, vai se tornando uma pessoa de dentro, né? Aos poucos ele vai se entrosando com aquele exército espartano. Então quando ele começa a contar aqui para Xerxes e pra gente também sobre o treinamento que ele presencia ali das crianças espartanas, né, que começa muito cedo. Então, quando as crianças têm, sei lá, 7 anos de idade, elas já vão pro treinamento. E é um treinamento pesadíssimo. Algumas dessas crianças não suportam o treinamento ou os castigos, né, pelos quais elas precisam passar. Então, se elas não conseguiram finalizar determinada atividade, tinha também o castigo. E muitas delas, se não morriam durante o treinamento, morriam por conta do castigo. Tudo isso vai sendo contado através do olhar, né, de horror desse estrangeiro. Só que com o passar do tempo, conforme ele vai se entrosando com esses soldados, aí ele vai entendendo aquela filosofia de vida, aquela forma de agir. Ele vai se entrosando com a cultura espartana, vai compreendendo tudo aquilo e entende finalmente que o exército espartano precisava de máquinas. Portanto, aos poucos você também vai compreendendo, né, esse modo de viver e de pensar aí dos espartanos. É tudo interessante pra caramba aqui neste livro. Mas vamos dar um passinho para trás e observar aqui o título deste livro, né, Portões de Fogo. Bem, como eu já disse a vocês, este é um livro sobre a Batalha de Termópilas. E Termópilas é uma palavra que significa portões quentes ou portões de fogo. Esse desfiladeiro de Termópilas era uma passagem bem, como vamos dizer, estreita mesmo, entre montes. E ali naquela região você tinha também nascentes de águas sulfurosas, ou seja, águas quentes. Tanto é que na mitologia grega, Termópilas era considerado também um dos portões, né, um dos acessos para o Hades, ou mundo inferior, como preferir. E bem, é ali então que os espartanos vão receber os persas. Aqui neste livro a gente também vai acompanhar toda a movimentação dos persas, né, para montarem ali o seu exército, porque veja bem, o exército persa na verdade era meio que uma colcha de retalhos, né? Ele era formado por diversos exércitos de diversos países já conquistados pela Pérsia. Então os espartanos enxergavam o exército dos persas como um exército de escravos, enquanto eles eram homens livres. E o que os persas estão fazendo aqui no começo deste livro é o seguinte, eles estão tentando novamente tomar o território grego. O que acontece? O pai de Xerxes, né, o Dario, já tinha tentado conquistar a Grécia anteriormente, né, numa batalha que ficou conhecida como Batalha de Maratona. Só que os gregos saíram vitoriosos. Bem, para fazer jus ao seu império, né, para, sei lá, de repente superar o próprio pai ou algo assim, Xerxes quer, porque quer tomar a Grécia. Então, só para a gente ter uma ideia, é dito que na época de Dario, o exército persa contava com cerca de 100 mil homens. Gente pra caramba, mas então, é dito que Xerxes teria triplicado este número. E acredite, esse é um número bem mais pé no chão do que você vai encontrar de repente no Heródoto ou no Xenofonte, que é um pessoal que dizia que o exército persa tinha mais de 2 milhões de soldados, né? Esse é um número absurdo pra caramba. Bom, calcula-se que o exército de Xerxes, ao chegar a Esparta, teria ali entre 250 e 300 mil homens, o que já é gente pra caramba. Além disso, tem alguns detalhes importantes pra gente manter em mente durante a leitura de um livro como este. Como, por exemplo,
A Grécia, nessa época, era formada por cidades-estado independentes. Portanto, cada uma delas tinha o seu modus operandi, enfim. Então, sei lá, Atenas era muito diferente de Esparta, que por sua vez era muito diferente de, sei lá, Plateias e assim por diante. Essa batalha de Maratona foi uma batalha da Pérsia contra Atenas. Maratona era uma cidade que ficava próxima a Atenas, era uma planície. Então, depois do pessoal de Atenas já ter prejudicado seriamente ali a frota de navios persas, a batalha em si vai se dar ali em Maratona mesmo. E aí você tem o seguinte, os atenienses vão vencer o exército persa com a ajuda da cidade de Plateias. Então perceba que, dessa vez pelo menos, Esparta não ajudou. Por quê? Essa história é interessante pra caramba. Você tem um general ateniense pedindo para um rapaz, eu anotei o nome dele aqui em algum lugar, pro Filípides, sair correndo e avisar ali o pessoal de Esparta que aquela batalha tá se formando, enfim, vai pedir ajuda para os espartanos. Então tá lá. Filípides precisa correr, né? Atravessar a cidade de Maratona correndo para chegar até o exército espartano. Chegando lá, ele vai receber um belo de um não. Por quê? O que está acontecendo com os espartanos? Por conta ali da religião deles, aquele seria o 9º dia lunar. Então, assim, eles precisavam esperar pelo menos uma semana para poder ali encerrar aquele ciclo religioso para que eles finalmente pudessem entrar em batalha. Então perceba que os espartanos simplesmente não foram à batalha de Maratona porque a religião não permitiu, tá certo? E é por conta dessa corrida do Filípides, né, atravessando a cidade de Maratona, que nas Olimpíadas a prova de corrida ficou conhecida como Maratona. Bem, de qualquer forma, o pessoal de Atenas sai vencedor ali, mas eles sabem que a qualquer momento os persas vão voltar. Então, entre a Batalha de Maratona e a Batalha de Termópilas, você tem aí uma janela de 10 anos. Então, Maratona aconteceu em 490 a.C. e Termópilas 480 a.C. Você tem 10 anos aí para se preparar e dessa vez os espartanos estão se preparando também. Bem, aqui neste livro tem uma cena muito interessante em que os espartanos vão receber a visita de egípcios, né, já dominados pelos persas, veja bem. E nesse momento aqui no livro você vai percebendo que até o momento da batalha em si, as relações entre os dois lados ali da guerra eram bastante cordiais até. Então essa é meio que uma visita diplomática, o capitão desse navio egípcio chega a mostrar para eles ali uma coisa que eles nunca tinham visto na vida, que é um mapa mundi. Então ele desenrola aquele mapa imenso para mostrar para os espartanos até onde os braços do Império Persa já tinham chegado. Então assim, a intenção dos egípcios é mostrar para os espartanos que, né, eles não têm a menor chance contra Xerxes, mas os espartanos não estão nem aí, não é mesmo? Bem, esses conflitos entre a Grécia e a Pérsia também ficaram conhecidos como guerras médicas, né? Por quê? Porque os gregos chamavam os persas de medos, ou medos, como preferir. Aí nós temos uma coincidência interessante que só se dá na nossa língua mesmo, que é o seguinte: durante o treinamento dos espartanos, ali do exército espartano, você tem ali uma das fases desse treinamento como a extirpação do medo, né, de Phobos. É muito interessante acompanhar aqui como é que eles fazem isso, mas assim, o exército espartano não pode ter medo de jeito nenhum. E o oposto de medo, veja só você, é o amor. Parece cafona, não é mesmo? Mas assim, gente, não tem uma gota de cafonice aqui em todo o treinamento espartano. Todo esse treinamento, todo o preparo deles é interessante pra caramba. Você tem aqui também uma questão a respeito de etiquetas, que é o seguinte: antes da batalha começar, cada um desses soldados vai quebrar a sua etiqueta. Então, metade dessa etiqueta vai ficar guardada e a outra metade eles vão levar para a batalha. O que isso significa? Ao partir aquela etiqueta, é como se a metade que dá conta ali da emoção dos soldados, da família, enfim, das coisas mundanas, ficam ali guardadinhas. Eles levam apenas a metade deles, que é composta pela sua máquina de matança. Tanto é que aqui a gente tem alguns momentos, né, alguns términos de batalha em que a gente vai presenciar aí alguns desses soldados entrando ali meio que em um transe catártico. Então eles desabam, choram pra caramba, enfim, por quê? Porque ao término da batalha é como se aquelas duas metades se encontrassem novamente. E também tem a parte prática nessa questão das etiquetas, né? Ao fim da batalha você tem o capitão ali devolvendo, né, as etiquetas para os soldados. E aqueles soldados que não vieram buscar as etiquetas, significa que tombaram ali durante a batalha. Algumas falas que vocês vão encontrar aqui neste livro, vocês também vão encontrar na HQ do Frank Miller e, por sua vez, também no filme que foi baseado na HQ, né?
A HQ, como eu disse pra vocês, também saiu no mesmo ano do livro, né, em 1998, e o filme é de 2005. Mas é aquilo também, né, gente? Todas essas formas de se contar essa história têm a mesma base, praticamente, né? Então, quando a gente diz que encontra as mesmas falas ali em cada uma dessas formas de contar essa história, a gente não tá falando de plágio. Mas aqui você tem, naquele momento em que os egípcios estão lá visitando os espartanos e dizendo pra eles, olha, os persas não querem suas vidas, né? Eles querem suas armas. E aí você tem o espartano virando pra ele dizendo assim, ah, é? Então eles que venham buscar. O Leônidas mesmo vai usar essa frase mais pro finalzinho aqui do livro. Você tem também alguém avisando ali que os persas têm lá diversos arqueiros. E quando esses arqueiros soltam suas flechas, é como se as flechas tampassem o sol, né? E vem o espartano e diz o quê? Ah, então tá tudo bem, a gente vai lutar na sombra. Outro detalhe aqui neste livro também é que Leônidas já tinha mais de 60 anos, né? Quando acontece aqui essa batalha de Termópilas, né? A gente reviu o filme esses dias e lá ele é tratado como um cara de 30 e poucos anos, né? Mas não, ele já era um senhorzinho quando isso aqui aconteceu. E você aí sentado no sofá assistindo Netflix, não é mesmo? Pois é. Aqui o autor também mostra que esses soldados espartanos não eram exatamente aquelas figuras soturnas preparadas para a morte de forma melancólica, não era nada disso. Eles se divertiam também, na medida do possível. O próprio Leônidas é um cara bem legal aqui ao longo do livro todo. Você tem diversos momentos de descontração, como por exemplo quando alguém vai zoar ali o cabelo comprido dos espartanos, né? Aí o espartano responde pra ele, não, então, cabelo comprido é o seguinte, se o cara for bonitão, né, o cabelo vai deixá-lo mais bonito. Agora, se o cara for feio pra danar, o cabelo comprido vai deixá-lo assustador. E ainda por cima é de graça. Então assim, tem várias piadinhas desse tipo aqui ao longo do livro também. Mas o treinamento deles é um negócio seríssimo. Você tem aqui também a questão da importância dos escudos, né? Então, tem um momento aqui nesse livro em que um dos rapazes vai deixar o escudo, assim, né? Sei lá, desprotegido ali, jogadinho num canto. E o comandante vai até lá e vai humilhá-lo pra caramba por conta desse escudo. Por quê? Eles vão dizer aqui que é o seguinte, se a sua lança cair em meio à batalha, não tem problema nenhum. Agora, o seu escudo não pode cair de jeito nenhum, né? Os espartanos eram conhecidos por fazer aquela barreira de escudos, que era um negócio assim que não passava nem mosca, né? Então, o escudo era importante pra caramba pra eles. Então, além de proteger o próprio soldado, né, do joelho até o pescoço, o escudo também servia pra proteger o seu colega do lado. Tem também uma questão aqui a respeito da roda da fortuna, né? Quando o egípcio foi lá conversar com eles e tudo mais, ele diz o seguinte, ó, onde quero chegar é, Sua Majestade honrará vocês, espartanos, não menos do que nós, egípcios, ou qualquer outro grande povo guerreiro, se forem sensatos e se alistarem voluntariamente para lutar sob sua bandeira. No Oriente, soubemos que vocês, gregos, não o fizeram, na Batalha de Maratona, né? A roda gira, e o homem deve girar com ela. Resistir não é simplesmente insensatez, mas loucura. Aí você tem a resposta do Dieneques, né, que é um dos comandantes ali do exército, né? Vocês nunca experimentaram a liberdade, amigo. Ou saberiam que não é comprada com ouro, mas com a espada. E quanto à roda que mencionou, ela gira nas duas direções. E é isso, aí quando a Batalha de Termópilas finalmente acontece, aqui mais pro final do livro, você tem aquela questão de que os 300 ficam ali, né, emperrando a passagem dos persas ali em Termópilas. Eles tinham, sim, ajuda de outras cidades-estado, então conta-se que ali, naquela batalha, você tinha cerca de 7.000 soldados. Então, além dos 300 espartanos, você ainda tinha outros 6.700, não é mesmo? Bem, a função dos espartanos era atrasar o máximo possível a entrada dos persas, né? Isso durou cerca de 3 dias. Se você parar para pensar, é tempo pra caramba. Com esse tempo, o que foi possível fazer? Os demais exércitos tiveram tempo de se reagrupar, de repensar a estratégia deles. Você teve também tempo para que diversas cidades pudessem ser evacuadas. Tudo isso sendo possibilitado pelos 300 que ficaram ali encalacrando a entrada dos persas. Tem um momento ali em que o Leônidas vai virar para os demais e vai dizer assim, olha só, vocês podem ir embora. Vamos ficar só nós aqui, os 300, porque isso fazia parte da ética deles também, do código de ética deles, né? O código de honra. Eles tinham que lutar até a morte e é o que aconteceu. Todos eles caíram, mas eles caíram matando. Então, assim, aqueles 300 fizeram um estrago danado no exército persa. E a história toda é impressionante pra caramba. Olha, se vocês viram o filme e gostaram, se vocês leram a HQ do Frank Miller e gostaram, vocês precisam conhecer o Portões de Fogo. A HQ também é imperdível pra caramba. Essa aqui é uma edição que saiu na época do filme, se não me engano. Já deve ter mais de 10 anos, não sei se está tão fácil de encontrar por aí. Mas essa é uma edição em widescreen. Eu tenho
na casa dos meus pais ainda, guardadinha, uma edição em 5 volumes da editora Abril, que eu ganhei do Tiago, isso foi, sei lá, gente, eu devia ter uns 16, 17 anos, faz muito tempo. Mas então, essa edição aqui mais nova é uma edição em widescreen, então os quadros, né, ficaram maiores, né, dá pra você ver mais detalhes. E conforme eu vou folheando aqui a HQ pra vocês, vocês vão vendo que a estética da HQ foi toda aproveitada no filme também. É bonito pra caramba, gente. Então assim, acho meio difícil que alguém que tenha lido essa HQ não tenha visto aquele filme. Agora, se você viu o filme e não leu o HQ ainda, ó, vale muito a pena. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. A HQ foi baseada em um filme dos anos 60 sobre os 300 de Esparta. O filme, por sua vez, também, não é mesmo? E não tem como fugir, né? Todo mundo que já contou uma história sobre os 300 de Esparta está usando como base aí alguns historiadores da época. Então eu tenho para recomendar aqui para vocês o História do Heródoto. Aqui ele vai contar sobre todo o entreveiro greco-pérsico. Então, bem antes de Xerxes, antes de Dario também, enfim, tá tudo aqui. E depois também dos 300, né, o desenrolar dos fatos, né. Outros autores daquela época, como eu disse a vocês, também falaram sobre essas batalhas. E o próprio Steven Pressfield tem um outro livro também sobre guerras gregas, né. Este livrinho aqui, ó, Tempos de Guerra, é um romance sobre Alcibíades e a Guerra do Peloponeso. Essa aqui vai ser minha próxima leitura de Steven Pressfield, também depois a gente conversa sobre ele aqui no canal. Mas é isso então, gente. É uma história impressionante, super bem contada, aquilo que eu falei pra vocês. É uma tapeçaria, né, que ele vai montando ali com todas essas fontes históricas. Uma pena que esse narrador não tenha funcionado pra mim, mas pode ser que funcione pra vocês. É que assim, gente, recentemente eu reli as Crônicas de Arthur do Bernard Cornwell, tem vídeo aqui no canal também, vou deixar o link lá embaixo, que é um livro de 95. Então acho bem difícil que o Steven Pressfield não tenha lido ali os livros do Bernard Cornwell, mesmo porque em diversos momentos Cheones me pareceu um Derfel fraco. Então assim, Derfel é muito melhor do que Cheones, como testemunha de fatos ali contando tudo pra gente, enfim. Aquele narrador do Bernard Cornwell funciona muito melhor pra mim do que este aqui funcionou. Mas também é questão de gosto, pode ser que vocês aí não se incomodem com o Cheones, certo? Mas é isso então, gente. Fica aqui a recomendação forte de que vocês conheçam aí a história dos 300 de Esparta através da HQ, do filme, do livro do Steven Pressfield. Com a leitura deste livro vocês vão dar aí uma aprofundada nesses conhecimentos a respeito dos 300 de Esparta, não é mesmo? Interessante pra caramba. Se você gosta de livros como os do Bernard Cornwell, você não pode deixar passar isso aqui. E é isso então, pessoal. Vou ficando por aqui. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal, vocês estão vendo todos os nomes deles aqui ao lado. Na descrição do vídeo você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube ou no Instagram. Caso você queira se tornar também um apoiador do TLT, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar lá embaixo na descrição deste vídeo. Sejam todos muito bem-vindos e é isso então, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.